Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Hoje, a nossa reflexão se encontra em Mateus capítulo 16, do verso 20 ao 23, que diz assim: Então ordenou aos seus discípulos que ninguém contasse que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha compaixão de ti, Senhor. Isto jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és um motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Que texto maravilhoso! Que texto rico! Que palavra de Jesus! Eu fico maravilhado quando eu leio a palavra de Deus. Aqui diz que quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem ele era, o que Jesus era na visão dos discípulos, Pedro tem aquela iluminação fantástica. Pedro tem aquela iluminação vindo do Pai. E Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois desta revelação, Jesus disse que Pedro, ele seria bem-aventurado. E agora, Jesus aproxima dos seus discípulos e fala para os seus discípulos: a nossa missão aqui em Cesareia de Filipe acabou. Nós vamos agora retornar para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Se faz necessário que eu volte para Jerusalém. E interessante que quando ele diz que se faz necessário ele voltar para Jerusalém, ele não iria voltar para Jerusalém para chegar na cidade de Jerusalém como um rei, como um ungido, como um Messias. Ele não ia chegar triunfando, ele não ia chegar ali na cidade de Jerusalém, todo mundo ia aplaudir, todo mundo ia gritar: Rei, Jesus é o nosso Rei. Nada disso. Diz a palavra de Deus que Jesus ia retornar para Jerusalém, que se fazia necessário que ele voltasse para Jerusalém. Mas diz aqui que ele seria perseguido. Ele iria sofrer bastante. Aqui diz assim: olha, é necessário que fosse a Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos. Jesus disse que a volta dele seria sofrimento. A minha pergunta é: primeiro, se faz necessário Jesus voltar, ele diz aqui, mas faz necessário voltar para sofrer? Faz necessário voltar para padecer nas mãos dos líderes religiosos? Se você soubesse que ao voltar, ao retornar a algum lugar, e ali você ia padecer bastante, você ia sofrer bastante, você ia receber uma cruz, você voltaria? Mas Jesus sabe da sua missão. Jesus sabe que se faz necessário que ele volte para Jerusalém. Se faz necessário que ele seja perseguido pelas lideranças. Se faz necessário que ele seja morto em Jerusalém. E que ao terceiro dia ele ressuscita. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso uma forma tão maravilhosa de Deus a dizer para nós que às vezes se faz necessário passar por alguns problemas. Se faz necessário voltar e ser perseguido, ele está dizendo aqui. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Olha aqui, os líderes religiosos, os sacerdotes e os escribas, aqueles que escreveram a lei, aquelas pessoas que detinham a autoridade eclesiástica,
Aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos que diziam que eles tinham a lei de Moisés na mente e no coração, aqueles que defendiam com unhas e dentes a Torá, aqueles que autenticava quem era de Deus e quem não era de Deus, aqueles que direcionavam o povo e falavam como que deveria o povo proceder através da Torá. Esses líderes religiosos, esses saduceus, esses fariseus, esses sacerdotes, esses escribas. Aqui diz que se fosse sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais escribas, sacerdotes, dos principais sacerdotes. Não era qualquer um sacerdote, era dos principais. Eram os líderes religiosos, os escribas. Jesus ia sofrer na mão dessas pessoas. Pensando eu aqui, se fosse nos nossos dias, Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou indo ao Brasil. Eu vou ao Brasil, mas eu sei que lá eu vou padecer muito. Eu sei que lá eu vou ser muito perseguido. Eu vou padecer bastante. Mas eu vou padecer das mãos daqueles que dizem que ama Deus. Eu vou padecer bastante na mão dos pastores. Eu vou padecer bastante das mãos dos bispos, dos padres. Eu vou padecer bastante das mãos dos teólogos. Eu vou sofrer bastante das mãos daqueles que dizem que sabe tudo, que compreende tudo, que detém a Bíblia, que cita versículos de cor para todo quanto é lado e que diz que Deus mandou, que Deus disse. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Pensando aqui, queridos, Jesus aqui no Brasil, ele ia sofrer bastante também, como ainda sofre. É claro que Jesus aqui está dizendo que ele ia sofrer fisicamente, emocionalmente. Jesus está dizendo aqui que o povo ia escorraçá-lo, ia crucificá-lo, ele ia padecer, ele ia apanhar, ele ia ser cuspido, ele ia apanhar na face, ele receberia uma coroa de espinho, ele ia morrer na cruz, morte sangrenta, morte lenta e morte cruel. Quem ia fazer Jesus sofrer bastante seriam os líderes religiosos, os principais sacerdotes, os escribas, os detentores da lei. Como Jesus está sofrendo hoje também aqui no Brasil. Como Jesus também está sofrendo hoje no mundo. Hoje ele sofre, sabe como? É quando a gente maltrata um pequeno. Quando a gente não tem um senso de justiça, quando a gente não se investe no social, quando a gente vê alguém preso e não visita, alguém com fome e não dá de comer, alguém sem veste e não dá vestimenta, quando um desses pequeninos precisa de uma comida, de uma ação social e nós não fazemos. Ao invés disso, nós tiramos o que eles têm. Nós tiramos tudo que eles possuem. Quando eu falo nosso, nós, eu estou dizendo muitos líderes religiosos. Você pode assistir na televisão, você pode assistir nos meios de comunicações que tem. A maioria dos líderes vem com pedir você uma verba, um dinheiro, dizer a você que através do seu dinheiro
daquilo que você plantar, daquilo que você entregar para Ele, que é para a obra de Deus, é para Ele dar continuidade à obra de Deus. Esses líderes religiosos de hoje, ele suga, ele raspa a carteira, os níqueis, as moedas dos menos favorecidos, dos pobres. As lideranças de hoje têm mais amor ao teu bolso, têm mais amor ao teu dinheiro do que você. As lideranças de hoje estão mais preocupadas de tentar manipular sua fé, vender a fé, fazer de você um mercador. Uma mercadoria é a palavra, a mercadoria é a palavra. Você é um comprador, você é um comerciante, você é um cliente, né? Você é um cliente, não um comerciante, mas um cliente. Ele é um comerciante. A maioria dos líderes religiosos de hoje, em dia, que nós vimos, são comerciantes da fé. Estão comerciando a sua cura, o seu milagre, a sua casa, a sua família. Estão tentando vender um evangelho de Araque. As lideranças de hoje têm feito Jesus sofrer bastante. Não Jesus diretamente, mas quando se faz contra um inocente, quando não há injustiça, quando há exploração, quando esses líderes exploram, arranca tudo que ele tem, arranca de você, quem sabe até mesmo a crença, faz de você um objeto de negócio, usa a Bíblia como um objeto de troca. Toma cuidado, porque Jesus disse que ele precisava voltar para Jerusalém, porque ele ia padecer muito nas mãos dos líderes, dos principais sacerdotes e dos escribas. E não é diferente, querido. Abre os seus olhos. Quando a pessoa, quando o líder, quando o pastor, ou esse rapaz, essa pessoa, este homem, se intitula de pastor e está mais preocupado com o envelope que vai te entregar, está mais preocupado em querer, entre aspas, dizer que você precisa ter fé para adquirir, porque Deus vai te dar 100 vezes mais daquilo que você plantar. Planta aqui a sua semente. Quando você ouvir essa palavra, planta aqui a sua semente, né? Planta aqui alguma coisinha, a sua sementinha, que Deus vai te dar 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Queridos, sai fora. Sai fora. Não acredita, isso é mentira. Esses líderes estão fazendo Jesus sofrer, está usando você, a sua fé. Eu sei que você não faz isso por maldade. Você pega o seu dinheiro, pega o seu salário, pega ali o pouco que você ganha e entrega lá na igreja, põe lá no envelope para Jesus te dar uma casa, põe lá no envelope para Jesus te dar um carro, põe lá no envelope para Jesus resolver o teu problema de aluguel. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Isso aqui são os líderes religiosos que estão fazendo o povo sofrer e Jesus sofrer também. Porque quantas pessoas já não quer mais saber de Jesus porque foi enganado por esses líderes religiosos que usa a Bíblia, usa a palavra de Deus para o benefício próprio, para o seu umbigo, usa a palavra de Deus para ficar milionários, usa a palavra de Deus para ficar rico, para ter um carro bom, para ter um carro blindado, para ter uma mansão, para andar de helicóptero, para sair por aí, para ter vários guardas-costas, porque agora ele é um líder, porque agora ele é um popstar,
porque agora ele é um grande ator. Toma cuidado. Jesus já alertou aqui que ele ia voltar para Jerusalém se fazia necessário, mas ele ia sofrer na mão dos líderes. Você acha que Jesus não continua sofrendo? Quantas igrejas, quantos pastores, quantos intitulados como bispo, papas, quantos intitulados como apóstolos está enganando você, está tentando roubar, furtar a tua fé, furtar o seu dinheiro? Queridos, não entra nessa. Não, olha, não é porque a pessoa vai citar a Bíblia que ele está certo, mas ele cita versículos isolados, fora do contexto, para te enganar. Ele usa a psicologia, ele usa a psicanálise, ele usa a hipnose para você ficar preso por ele, para você ser uma presa dele. Isso aí eles usam como uma arapuca para te atrair. Você sabe outra coisa que esses líderes religiosos fazem? Usa a ganância. Eles querem que você, querido, seja ganancioso. Olha para um carro, bota a mão e fala, eu tomo posse. Olha para uma casa e diz, eu tomo posse, é minha, no nome de Jesus. Eu tomo posse, Deus vai me dar. Eu vou ficar rico. Eu nasci para ser cabeça, não cauda. E Deus vai me colocar lá na frente. Eu vou ser agora um grande empresário. Eu já estou adquirindo isso, aquilo outro. Antes eu era assim, agora eu sou assado, cozido, cozinhado e cru. Queridos, isso aí é para te enganar. São esses líderes mentirosos, são esses líderes que usam a palavra de Deus, até o nome de Deus, o nome de Jesus, para te enganar, para fazer Jesus ainda continuar sofrendo. Tudo bem que esse texto aqui está falando literalmente que Jesus ia para Jerusalém para morrer mesmo para os nossos pecados, mas trazendo para os nossos dias, fazendo a aplicação desse texto, é isso que eu estou dizendo. Jesus continua sofrendo por causa dessas lideranças fajudas, dessas lideranças que estão de olho nos seus bens, dessas lideranças que olham para o seu bolso, para o seu carro, para a sua casa. Ele vai olhar para a marca da sua roupa e aí ele vai te despelar, ele vai tirar de você tudo que puder, porque eles estão olhando para o seu estômago, eles olham para eles mesmos, eles são egocêntricos. Às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados que temos que estar mesmo com os políticos, mas esquecemos desses líderes religiosos que fazem tanto mal aos nossos pequenos. Nós esquecemos desses líderes religiosos que dizem que teve visões, revelações mentirosas, para dizer que ele é um abençoado e você acreditar nele, porque na verdade ele está querendo que você seja a presa dele. Quando você cair na arapuca dele, você fica preso por ele, e se sair da mão dele, ele começa a dizer, você vai estar amaldiçoado, você é amaldiçoado se for em outro lugar, em outra igreja. Se você for para outro pastor, você está amaldiçoado. Toma cuidado com esses líderes. Toma cuidado com essas lideranças. Jesus disse que seriam líderes e seriam os principais sacerdotes e escribas. Seriam pessoas que estariam aqui detendo a verdade, tomando a verdade para si, mas usando da artimanha, da mentira, da falsidade para prender o povo, para segurar o povo. Quando você perceber, meu querido, que há uma multidão e pessoas ali abrindo o bolso, a carteira. Hoje você encontra igrejas que você não tem dinheiro. Faz o seguinte, divide em 12 vezes. É um absurdo. Pessoas que estão mais preocupadas com seus dízimos. Pessoas que estão mais preocupadas com as suas ofertas. Pessoas que estão mais preocupadas com o seu dinheiro. Toma cuidado.
Toma cuidado com esses líderes, porque esses são falsos.